Já voltamos e vamos continuar contando essa história maravilhosa aí, pastora Fernanda. Conta pra gente, que eu tô ansiosa para saber o final dessa história. Glória a Deus, eu também fico bastante emocionada, como eu disse, essa história tem um final feliz, porque ela tem um final em Deus. E quando Deus me visitou, que eu reconheci que o primeiro passo é a gente reconhecer que não perdoou, que a nossa dificuldade, a estrutura de orgulho que a gente tem, muitas das vezes, não deixa a gente reconhecer essa questão do perdão. E aí Deus falou para mim, agora chegou o momento e você vai ter com seu pai. E eu me lembro que eu estava em São Paulo na época, meu pai estava em Rondônia, e eu não tinha recursos financeiros para eu poder ir encontrar com meu pai. E Deus preparou tudo, Deus preparou minha passagem, em primeira classe, eu e a minha filha, né? E foi tremendo, assim, e foi... eu diria assim, foi muito emocionante, porque eu não sabia o que ia acontecer quando eu encontrasse meu pai. Imagina, né? o coração vai a mil, né? Então, assim, a minha cabeça de ser humano pensava em falar alguma coisa, pensava em outra, e eu dizia assim, como vai ser? Eu fiquei muitos anos sem ter contato com meu pai. Nesse tempo, a minha mãe faleceu. Eu me separei porque eu não consegui ficar casada devido a essa questão. Fiquei com a minha filha pequena, que é a Suzana, que você conhece. E, então, assim, tinha acontecido muitas coisas na minha vida e tal. E eu dizia assim, Deus, eu não sei o que fazer, o que falar. E foi, cara, foi muito forte, assim, porque eu fui para casa da minha irmã, eu tenho mais 4 irmãos, e eu só me lembro, assim, que a minha irmã disse assim, o pai chegou. Eu só me lembro disso. E essa questão, assim, o pai chegou, e quando eu voltei, em mim, assim, no meu estado físico, eu estava abraçada com meu pai, né, pedindo perdão para o meu pai, chorando muito, né, e pela primeira vez, aos meus quase 24 anos de idade, eu ganhei o primeiro abraço do meu pai. Nossa, isso é tremendo, né? Você entendeu? Então foi muito marcante na minha vida, foi muito forte. Aquele momento de encontrar, é algo sobrenatural, eu não tem como explicar, porque parece assim que eu nunca tinha conhecido meu pai. Eu estava conhecendo o meu pai naquele momento, você entendeu? E aí... Era um pai que você não via até então, mas aí os olhos, teus olhos espirituais, o teu coração, a cura abre a E foi um tempo muito olhos, lindo, né? E aí eu liberei perdão para o meu irmão já havia falecido. Depois me encontrei com o meu irmão mais velho, que é o primeiro filho do meu pai. Nós falamos sobre isso, a gente se abraçou, chorou. Foi outro tempo que Deus preparou para que houvesse esse momento, assim. E eu comecei a ter um relacionamento com meu pai, foi muito bom. E depois de 8 anos que tinha acontecido esse momento, meu pai, ele teve câncer. E foi tão lindo, assim, eu falo que isso é uma história muito linda, porque ele pediu para vir para minha casa. Nossa, isso é tremendo. Eu me emociono também, porque eu sou uma chorona. Então, Deus reverteu o cativeiro em vida, Deus trouxe ele para dentro da sua casa. Exatamente. Entendeu? Ele pediu para como minha um irmã, presente, né, pastora? Ele pediu para minha irmã, e meu pai, ele nasceu no estado de São Paulo, em Novo Horizonte, e ele pediu para ir para minha casa, e ele foi. E quando a gente descobriu o câncer dele, Mônica, ele durou 40 dias. Nossa. Você entendeu? E assim, eu vivi momentos com meu pai maravilhosos. Eu perguntei por que ele se separou. Eu tive oportunidades que eu não tive de conversar com o meu pai. E eu falei com ele a questão do abuso e ele não se lembrava. Você entendeu? Porque aquilo tinha se apagado da sua memória. E foi muito libertador para o meu pai. E eu me lembro, eu trabalhava e eu tinha um tempo que eu tinha para tirar férias do meu trabalho em São Paulo, e eu peguei férias para eu ficar com ele. Parece que eu vivi assim, todos aqueles 30 e poucos anos da minha vida. Você viveu naqueles 40 dias. Naqueles 40 dias. E eu me lembro assim, Mônica, e isso é uma coisa que me emociona bastante, é que de madrugada ele batia na porta do meu quarto. E ele me chamava e ele dizia assim, vem ficar com o pai um pouquinho. E ele dizia assim para mim, que a única hora que ele não sentia dor era quando eu passava a mão na barriga dele. E eu lembro, Mônica, que ele deitava no chão e a barriga dele estava enorme porque o câncer tinha destruído tudo. E eu passava a minha mão e eu ficava falando em língua, sabe? E aí eu ficava com aquela barriga enorme. E ele dizia assim para mim, a única hora que eu não sinto dor é quando você toca em mim.
E nisso Deus falou muito comigo. Deus disse assim, você está tendo um momento com aquele que te abusou e eu estou restaurando você. E foram momentos muito fortes na minha vida. Meu esposo, que daí eu já havia casado novamente com o pastor Muracava, né, um homem de Deus assim que eu amo muito, que me ajudou muito nessas fases da minha vida, me ajudou a cuidar do meu pai, né? E eu me lembro assim que era restaurador isso. Parecia assim que eu estava há anos. E eu me lembro, Mônica, que ele não podia comer. Ele não podia mais comer, porque ele não tinha mais fígado, ele não tinha mais nada, estava tudo destruído. E ele dizia assim para mim, Fia, o pai quer comer bolo de laranja, ele amava bolo de laranja. E eu me lembro, Mônica, que eu fazia o bolo de laranja, eu orava e dizia assim, Deus, eu quero consagrar que isso não vai fazer mal para o meu pai vai poder comer esse bolo de laranja. E ele comia o bolo de laranja e não fazia mal para ele. Tremendo, né, pastora? Deus fez de você, Deus te restituiu. Por isso que é importante a gente entender a grandeza do perdão, né? Exatamente. O perdão, ele apaga tudo, né? E a restituição. Deus te restituiu. Não tem perdão 100 sem vezes restituição. mais, né? Exatamente. E aí nós internamos meu pai lá no hospital no interior de São Paulo, que é um dos melhores hospitais do câncer que tem, que é em Barretos. A gente conseguiu para internar. E eu me lembro assim, sabe, 2 horas antes do meu pai morrer, Deus falou comigo, eu vou levar o seu pai. Os médicos já tinham desenganado. E aí eu chamei meu esposo, eu não podia mais entrar no quarto, ele já estava debilitado. Eu chamei, né, meu esposo, o pastor Alexandre, e ele foi falar com meu pai. E aí ele perguntou para o meu pai, porque meu pai, Mônica, ele nasceu dentro da igreja. E meu pai estava há mais de 40 anos afastado da presença de Deus. Ou seja, você ainda além de ser curada, livre, transformada, restituída, se tornou uma ponte para a liberdade, que a gente nem falou o tema de hoje, porque foi tão assim, o perdão, ele é uma ponte para a liberdade. Para a liberdade. E foi para a liberdade do seu pai em Deus. Exatamente, porque daí sua vida. O Alexandre entrou no quarto, ministrou com ele, e ele nunca se perdoou desses adultérios, das coisas que ele fez. Né? Ele tinha assim que Deus já tinha dado o veredito para ele, não tinha perdão, ele ia morrer sem salvação. E meu esposo ministrou, fez oração de confissão com ele, de arrependimento. Ele orou com meu esposo e 2 horas depois ele veio a falecer. Quando ele estava falecendo, a enfermeira foi me chamar. A gente estava numa pousada de frente para o hospital, ela atravessou, ela disse assim, corre, o seu pai está entrando em óbito. E eu corri. E quando eu cheguei na porta do quarto, assim, ele estava dando o último suspiro. Eu fui a última pessoa que viu ele partir dessa terra. Mas, Mônica, quando eu cheguei dentro daquele quarto, havia uma paz tão grande. Que tremendo. Você sentia a presença dos anjos naquele lugar. Foi muito forte isso. E a partir daquele momento, Mônica, eu não derramei mais nenhuma lágrima. Eu que levei o meu pai para Rondônia, que eu e meu esposo fizemos todas as coisas, mas nem no velório eu conseguia chorar, porque dentro de mim eu tinha uma paz tão grande. Sabendo que eu terminei a minha missão na terra. Por isso que eu falo, essa história tem final feliz. E talvez o que eu vou falar agora vai chocar as pessoas, mas a gente tem que levar um choque. Eu passaria tudo de novo para chegar onde eu cheguei. O resultado é maravilhoso. Eu passaria os abusos, isso é loucura que eu estou dizendo, mas eu passaria, porque eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei a filha de Deus que eu sou. Eu sei que os abusos, tudo que eu sofri, o meu pai me espancou demais, me bateu demais, eu tenho cicatrizes no meu corpo. Eu olho para as minhas cicatrizes, Mônica, e elas não me trazem dor nenhuma. Mas elas me trazem assim, que eu cumpri a minha missão e hoje eu posso dizer que eu fui pregada na cruz. E hoje você chega diante das pessoas e pode dizer, você está passando, existe vida. Existe. Por quê? Porque eu passei. Exatamente. E não existe pregação maior do que o próprio testemunho. Exatamente, foi o que eu disse no começo dessa semana, que assim, a gente tem que falar do abuso, mas ele tem solução. Existe cura. Amém. É cura, não é nem solução, é cura. Quando nós trabalhamos isso na nossa vida, entendemos em Deus. E hoje eu posso dizer que eu tenho patente de trabalhar com libertação, porque uma ex-mazelada vai atrair os mazelados. Normalmente as pessoas que me procuram passaram por algum tipo de abuso. Então naquilo que nós fomos pregados,
nós vamos libertar as outras pessoas. Você passa a ter autoridade para ministrar, né? Porque você venceu. Que a nossa dor e o nosso sofrimento vai servir de ganho para alguém. Deus, Mônica, não, a pessoa fala, mas por que eu tenho que passar isso? Eu sou uma criança, eu sou inocente. Não é porque você tem que passar. Deus quer que nós entendamos a sua obra nas nossas vidas. Que isso não é para nos matar, não é para nos ferir, mas é para nos fortalecer. Jesus não precisava morrer na cruz. Exatamente. E morreu. E nós não conseguimos passar um abuso, nos libertar de uma coisa dessa. Nós estamos aquém de Jesus. Nós não conseguimos sofrer e nos libertar do nosso sofrimento para glorificar o nome de Jesus. Exatamente. Você entendeu? Então, assim, isso é liberdade. Isso é cruz. É, né? E eu vendo aqui, nós já choramos, já limpamos o choro, porque não tem como você olhar para a obra de Cristo e você não se emocionar. Exatamente. Pastora, eu fico muito feliz e eu sei assim, o devocional, quem dá a pauta é o Espírito Santo. Amém. Eu tenho certeza que o Senhor, Ele queria que você estivesse aqui contando, entendeu? E muitas pessoas vão estar vendo. Então é essa palavra que nós liberamos sobre você. Quem sabe você foi abusado, você foi molestado, você está sendo violentado. Deus fez na vida da pastora, está aqui um exemplo vivo, um exemplo de restituição. Ele vai fazer ele fez na minha, ele fez na vida de tantas pessoas. Deus vai fazer na sua vida, por isso que o perdão é uma ponte para a liberdade. A gente encerra nessa sexta-feira o tema Livra-me das cadeias que me prendem, parte 2. Em breve vamos estar falando sobre um novo tema, um tema que vai mexer realmente. A gente está orando, jejuando e nos preparando. Não temos medo de falar, mas é no tempo certo, as coisas certas. Nós vamos fazer o Livra-me das cadeias que me prendem, parte 3. E vai ser realmente libertador. Pastora, Amém. Quero te agradecer por você ter se disposto, né? Eu que agradeço. Se as pessoas quiserem me conhecer, estão à vontade de conhecer minha história, minha casa. Eu sou casada, tenho filhos, né? Graças a Deus estou no ministério. Então venha nos conhecer, venha, né, conversar conosco. Eu sou muito disponível para isso. E eu agradeço essa oportunidade de e nós vamos contar ter minha uma vida escola aqui em novembro no Ministério Mevan dia a respeito 4 ao dia 7 de novembro sobre sexualidade. É bem tremendo. Vai abordar todos esses temas. Vai, depois tu vai anunciar direitinho, a gente vai trazer bacana. E a gente vai estar lá, eu sou uma das pessoas que vai dar aula lá também, fora os outros pastores, eu também vou estar lá nessa escola, para a gente auxiliar essas pessoas aí no nome de Jesus. Glória a Deus. Declaramos, né? Uma sociedade restituída, Amém. Um povo redimido. A gente termina a nossa semana com certeza sabendo que o Espírito Santo, ele esteve e estará sempre nos levando para lugares de liberdade em Deus. Um lindo final de semana para você. Nós profetizamos a liberdade de Deus sobre a sua vida. Abra o seu coração, meu querido, não tenha medo. É essa vida. Olha que mulher linda aqui, restaurada por dentro, por fora. Ele quer fazer também na sua vida, ó. Beijo enorme no seu coração. Um lindo final de semana. Segunda-feira a gente está juntinho aqui de novo. Tchau, tchau.